Estou ao vivo, especialmente para você, mulher. Iniciamos nossa live. Minha convidada hoje é a doutora Vivian. Vou começar a falar enquanto as pessoas começam a entrar aqui no nosso bate-papo de hoje. E o tema da nossa live, eu botei aqui até no título, é: qual a sua maior prioridade? Oi, Léa! A Léa já entrou, já tem gente entrando. Eba! Ó, pessoal, as mulheres de plantão, coloca o aviãozinho, esse triângulozinho aqui, já encaminha para outras mulheres, pelo menos 3 mulheres para entrar aqui na live. E aí, quando a gente fala em mulher, a gente fala de quê? Nós também falamos de sensibilidade, de trabalho, de cobrança, de precisar sempre se mostrar capaz, competente. Doutora Vivian já entrou. Eva, já vou fazer o convite para ela, para a gente começar. Então a gente fala sobre isso, sobre esse acúmulo de trabalho. E esse bate-papo, Eva! Ai. Seja bem-vinda! Obrigada, estou bem feliz de estar aqui. Ah, eu tô muito também, muito, muito. Eu tô dando as boa noite para todo mundo, doutora, pedindo para cada mulher encaminhar pelo menos para 3, 4 mulheres que certamente vão se beneficiar com esse nosso bate-papo de hoje, né? E aí eu tava olhando as coisas antes de você se apresentar para todo mundo. As pessoas vão entrando aí para a gente conhecer. E aí eu vi no livro aqui, que eu sou apaixonada, Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, Nossa, eu que ia acho que falar tem muito desse livro. eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Oi, Nalva, seja bem-vinda. Todo mundo, viu? Sejam bem-vindos. E aí tem uma pergunta que é assim: o que você pode fazer pela sua felicidade hoje? Sim. E eu acho que nós trazemos esse convite para todas vocês, para todo mundo, né? O que é que a gente tem feito pela nossa prioridade? Tanto que a gente ficou pensando, não foi, doutora? Que tema nós daríamos na live, né? No nosso bate-papo. A gente chama live só porque é o tipo de encontro, mas isso aqui é um bate-papo. E aí a gente ficou olhando, a doutora Via falou uma coisa, eu falei outra, aí pensamos nisso, a gente fechou. Esse é o melhor. Qual a sua maior prioridade? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da senhora primeiro, se apresentasse, né? Para depois a gente começar o nosso bate-papo. Bom, boa noite, pessoal. Bem feliz que eu vi alguns nominhos aqui que eu convidei, que já estão por aqui também. Fiquei muito grata pelo convite da Proclara de poder falar um pouquinho para vocês sobre saúde e as nossas prioridades. Acho um tema extremamente relevante. E, inclusive, estava na minha listinha aqui mental de falar do livro que ela trouxe, da Marcela Ceribelli, né? A Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Tem tudo a ver com a mensagem que eu pensei em trazer aqui também. Então, falar um pouquinho de mim. Eu vim de lá do sertão da Bahia. Sou mãe de 2 meninas de 4 e 8 anos. Me formei em medicina aqui em Salvador, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, 12 anos atrás, anteontem. Fiz minha primeira especialização em acupuntura médica, medicina tradicional chinesa. Depois fiz outras formações. Dentre as outras formações que eu já fiz, tem uma de medicina integrativa, do Albert Einstein, lá em São Paulo. E de onde eu aprendi muitas das ferramentas que eu utilizo hoje na minha prática. E estou agora concluindo também a formação de psiquiatria, a especialização em psiquiatria. Então, é desse lugar onde eu vou falar com vocês hoje. Só sabe um pouquinho, viu, gente? Só um pouquinho de nada. Aprendo um pouquinho todos os dias com cada paciente. E aí, além disso tudo que ela falou, a gente sabe que os títulos são importantes, claro, né? Mas é um ser humano incrível, é um anjo na minha vida. Ela é uma das minhas médicas que cuida muito bem de mim, um trabalho não só de acupuntura. E quando eu falo com as pessoas, doutora, sobre acupuntura, tem muita gente, a gente vai ter essa pauta aqui também. Tem muita gente que fala assim, mas acha que é só chegar lá e colocar as agulhinhas e acabou o processo. Eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo aonde? Vamos procurar entender um pouquinho, né? Porque, para mim, funciona como uma terapia. É um processo terapêutico mesmo.
da gente se autoconhecer, de conhecer o nosso corpo, né? É um processo que não é tão fácil, porque às vezes a gente se depara com algumas sombras, Sim. mas que vale muito a pena. Ave Maria, se não fosse a acupuntura desde a pandemia, que foi quando eu busquei, quando começou, eu não sei o que seria de mim. Então, é excelente. Nalva está falando que fez na gestação. Isso, e tem muita gente que tem receio de fazer acupuntura na gestação. E, inclusive, no último congresso que a gente teve de acupuntura, que foi aqui em Salvador, até teve uma mesa só sobre isso, né? Inclusive, o título da mesa era Pontos Proibidos na Gestação. E eu falei, então, isso eu não posso perder, porque eu preciso me atualizar nisso. Tem um monte de gestante na clínica. E aí o mote da palestra era justamente que, apesar de ter alguns pontos descritos na literatura mais antiga, mostrando estudos mais recentes que provaram que não tem contraindicação de ponto nenhum de acupuntura para gestante, e inclusive de eletroestímulo, né? Porque a gente costuma associar o agulhamento a um estímulozinho elétrico que reforça a mensagem da agulha, né? O efeito da agulha. E Sim, aí sim. alguns estudos mostrando que não tem nenhum problema. Então, na gestação é muito bem-vindo também o agulhamento. Aí, Obrigada, tá Gisela, vendo? por lembrar. Excelente. Nós pensamos num roteiro, né? Vou fazer algumas perguntas, mas quem quiser fazer alguma pergunta, né, doutora? Fica aberto também para ela responder. E aí é um bate-papo e a gente vai conversando, um vai falando, outra vai falando. O que você vê no consultório? Essa foi uma dos primeiros pontos, né? O que é que a senhora mais recebe em consultório de demanda? Partindo primeiro, só uma curiosidade agora, antes de fazer essa pergunta. Num consultório, você atende mais normalmente mulheres ou homens? Qual é o seu público maior? Olha, hoje, felizmente, está um pouco mais dividido, mas ainda muito mais mulheres. Muito Mulheres, mais né? mulheres do que homens. Pronto. E Inclusive, aí, tem chegado muitas crianças também, né? Adolescentes e crianças, mas ainda prioritariamente mulheres. mulheres, certo. E aí, quando elas chegam, quais são as maiores queixas no consultório? Uhum. Na verdade, daria até para subdividir essa pergunta, né? Assim, Sim, quais são com as principais certeza. queixas e quais são os principais achados, né? Mas aí vamos às principais queixas. Principalmente dores. E aí muitas dessas dores são atribuídas à tensão, né? Tensão muscular, dores nas pernas por problemas circulatórios, é, muitas questões menstruais também, questões reprodutivas, dificuldade de sono, dificuldade de descansar, né? Muitas mulheres que têm uma queixa de que estão sempre cansadas, né? Estão sempre cansadas e passam o dia indispostas, vão dormir, sabe lá que horas, e aí na hora de acordar não tem aquela energia e passam o dia fazendo todos os afazeres, né? Que a gente já sabe um pouquinho que como é. E no final Uhum. do dia dormem, mas de manhã novamente acordam cansados. Sim, E aí sim. tem uma série de coisas para a gente investigar organicamente, né? Fisicamente, avaliar hormônios, hemograma e fazer toda essa parte clínica a gente também faz. Então, isso eu acho uma coisa bacana de esclarecer, né, para Clara, Sim, que sim, com certeza. quando a gente faz a acupuntura com o profissional médico, a acupuntura é uma ferramenta que a gente usa no cuidado. Então, se você Uhum. chega numa consulta, né, de acupuntura médica, você vai passar pela consulta de anamnese, né, história, exame físico direcionado, e se for necessário, vai haver uma solicitação de exame, se for necessário, vai haver um encaminhamento para um especialista. Mas ali, naquele encontro, já acontece um tratamento de fato, né? Um procedimento terapêutico que é o agulhamento. E aí, o agulhamento, eletroestímulo, como eu já comentei, ventosas, mochoterapia, né? E outras ferramentas também. Sim, exatamente. Você está falando que a minha mãe falou assim: essa consulta faz toda a diferença. Mãe, Verdade. E é o diferencial, né? Porque assim, quando você pode fazer uma intervenção, que quando você é médico, você pode fazer uma intervenção muito diferente de quem não é médico.
né? Porque tem alguns acupunturistas que são fisioterapeutas, que tem outras especialidades, né? Então, eles vão fazer uma outra abordagem que não vai poder fazer o que um médico faz, por exemplo, solicitar exames ou de olhar os exames e investigar, né? Enfim. Depois eu vou querer, doutora, antes da gente finalizar, só para não me esquecer, da senhora falar um pouquinho assim, discriminadamente, por exemplo, o agulhamento com eletro, é o mocho, né, que chama? Moxa, Mocho. os O procedimentos, você mo disse, para explicar? exatamente, para Certo. explicar. O berbá Ensinar. mesmo, porque para quem não conhece, às vezes, esse termo dia aí que eu falei com uma amiga minha que eu tinha feito mocha, aí falou, meu Deus do céu, mas não vai queimar, não. Eu disse, não, não queima, é maravilhoso, é muito bom. Então tem ainda esse preconceito por não conhecer mesmo, né? Só Sim, para sim. esclarecer melhor. E aí a senhora falou, dentro dessas queixas das mulheres, a gente nem falou sobre investigação, né? Essas principais queixas que começam no consultório, entra muito a questão do sono. Sim. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa relação, né, da insônia, do distúrbio do sono, no sono, dessa sobrecarga da mulher, que acaba que eu acho que é um combo todo junto. E aí o que é que isso pode, porque às vezes a gente não tem noção do que as consequências do nosso corpo. Então, assim, eu ficar uma noite sem dormir, duas, mas assim, se eu perdurar isso por algum tempo, como é que meu corpo reage? Sim. E aí eu acho muito importante a gente começar essa fala a partir uma reflexão um pouco sobre o que, tem sido cobrado da gente, né? Acho que a gente naturalizou, né? A gente está numa cultura de que precisa trabalhar mais, o máximo, e tem uns coaches por aí que ainda tem aquela célebre frase, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Dora. Meu Deus, eu fico de orelha em Uhum. pé, assim, de cabelo em pé toda vez que eu escuto essa frase. Trabalhe enquanto Sim, os outros dormem. Não, gente, a gente precisa dormir. O sim. corpo humano foi feito para isso. Então, acho que muitos processos de adoecimento que a gente vê hoje em dia vêm do fato de nós estarmos indo na contramão da natureza. Então, o ciclo sono-vigília, ele é extremamente importante para o nosso funcionamento. Então, tem hormônios, né, tem neurotransmissores que são liberados a partir da luz do sol, a partir de quando a luz deixa de aparecer. Então, né, o cortisol, a melatonina que está tão famosa aí, que está todo mundo querendo fazer Sim. suplementação de melatonina. A Uhum. melatonina é produzida pelo nosso próprio organismo a partir de quando o sol vai embora. Então, o escuro é importante. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de evitar telas à noite, né, principalmente próximo do horário de dormir, é por conta desse tipo de alteração. Se você não respeita isso, né, esse ciclo sono-vigília, o Uhum. organismo fica bagunçado. E eu vou tentar trazer para uma linguagem um pouco mais leiga, certo, Proclara? Se tiver Sim, leigo demais, ótimo. Não, perfeito, porque se eu começar a perfeito, falar nome de neurotransmissor e de hormônio, o pessoal não, acho que não vai se interessar tanto. Mas perfeito. basicamente é isso, assim, nosso corpo foi feito para funcionar nessa ciclicidade. Então, quando o dia está mais claro, quando o sol está mais forte, a gente tem uma tendência a estar mais ativos. E quando é noite, a gente tem uma tendência a ficar menos ativo. Ah, mas eu funciono melhor à noite, eu sou uma pessoa noturna. Uhum. Realmente existem pessoas que desenvolvem um pouco melhor à noite, mas essas pessoas são raridade. E aí tem gente que ainda fala, não, mas eu preciso de pouco sono à noite para ficar descansado. Uhum. E aí, esse mesmo raciocínio. Existem pessoas que ficam bem dormindo 4, 5 horas por noite? Existem, mas essas pessoas são a exceção. E hoje a gente vê todo mundo querendo dizer que é uma dessas pessoas. E não Sim. é bem assim. Então, o que os especialistas em sono recomendam é que a gente deve dormir entre 6 e 9 horas por noite. E aí esse espectro entre 6 e 9 horas é bem individual, vai de cada um, né? Aí a gente pula para um Uhum. segundo parâmetro que é: você acordou descansado? Você está bem? Então, se você está acordando bem depois de 6 horas de sono, passa o seu dia, consegue desenvolver suas atividades normalmente, sem ficar com muito sono, sem precisar recorrer a substâncias, né? Sim. Como cafeína, por exemplo, é sinal de que realmente você está dormindo o suficiente.
Mas tem, inclusive, vou citar um exemplo aqui de uma. Quem me acompanha sabe que eu sou fã da Regina Chamum, né? Que ela é uma médica que tem um podcast chamado Desestresse, que eu recomendo para todo mundo. E ela tem uma frase que é o máximo, que fala assim, que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. E aí ela contando num podcast que ela falou sobre sono, que quando ela completou 40 anos, ela resolveu tirar 40 dias sabáticos. E aí ela realmente foi dormir o tanto que ela queria dormir, acordar na hora que ela se sentia descansada. E aí ela percebeu claramente que ela era outra pessoa dormindo a quantidade de horas que ela realmente precisava dormir. E que aí ela demandava muito menos o café, por exemplo, que algo que ela gosta demais e tomava muito café o dia todo. E ela percebeu que não era só pelo fato de ela gostar de café que ela tomava café o dia todo, mas por essa necessidade que vinha do fato de não estar dormindo quanto o organismo dela Uhum. precisava. E aí, depois desses Sim. 40 dias sabáticos, ela voltou tentando manter uma rotina organizada. E aí ela comenta algo que eu acho interessante trazer também, que ela fala, às vezes eu sou meio antissocial, porque eu me recuso a sair para jantares às 8, 9 horas da noite. Sou, gente, mas porque eu aprendi que isso é importante para mim. E Com eu acho esse certeza. chamado muito importante da gente se conhecer melhor e se respeitar, e respeitar a nossa natureza. E só a gente sabe quais são as repercussões que aquilo vai ter para a nossa saúde, para o nosso dia seguinte, se o trabalho vai ser produtivo ou não vai, se eu vou ficar irritado com meu filho, se eu não vou, né? Se eu vou discutir com meu marido, se eu vou. Então, assim, e aí entram as prioridades. Então, eu vou priorizar ter boas noites de sono, né? Para poder ter um humor melhor, ter uma melhor produtividade no trabalho. Ou eu vou trabalhar até a madrugada porque eu quero trabalhar enquanto os outros dormem. E no dia seguinte eu vou me encher de café o dia todo para produzir o tanto que eu preciso, para cumprir meu prazo, para reentregar o relatório do que o chefe me pediu, ou né, para atender X pacientes. Então, essa ideia de priorizar o que realmente é importante e é necessário é uma coisa que acho que é uma das mensagens que a gente quer deixar hoje, né? Com certeza. E que não é fácil, né, doutora? Não é fácil. Não Porque o porque a nossa cultura vai para o outro lado, né? exatamente, Parece que a gente está remando contra a exatamente, corrente. exatamente. E aí fica muito, se vende muito uma imagem de que uma pessoa produtiva, uma pessoa exausta, uma pessoa que vive para trabalhar, produzindo, essa que é a pessoa que Valorosa. tem um sucesso É, exatamente valorosa. exatamente. Enquanto que não necessariamente, o quanto que ela está perdendo de vida por Uhum. fazer isso, né? E aí a senhora estava falando, aí eu estava aqui pensando, se a gente for parar para pensar aí todo mundo, eu faço um convite para vocês pensarem, se a gente for parar para pensar agora, a gente não prioriza o nosso sono, porque a gente coloca as atividades, a gente vai colocando as atividades, aí fala, não, vou fazer isso aqui. A gente nem pensa aqui, por exemplo, 8 horas da noite, 20 horas, eu já não quero mais ter nenhum compromisso com nada. A gente não Uhum. pensa assim. A gente vai Sim. sempre Não. atribuindo novas coisas, novas coisas. Aí, quando a gente está exausto, que a gente vai deitar, Sim, né? É sim. interessante. E muitas Vou vezes, pensar mais Clara, sobre já isso percebeu? também. Eu vou aproveitar o seu gancho que você falou assim, aí a gente vai até estar exausto. E aí quem tem filhos vai entender melhor do que eu tô falando, mas acho que todo Sim, mundo já sim. viu a criança de noite no restaurante ou no shopping, né, dando aquele chilique porque tá com sono. Uhum. Então, isso também acontece com a gente. Quando a gente passa da hora de dormir, o nosso humor também altera. E a nossa produtividade também altera. E essa questão da produtividade, e aí eu faço um convite, né, em relação a isso, porque se você fizer as pausas que o seu corpo pede, você vai produzir mais. Então, muitas vezes você passa 2 horas trabalhando num relatório, digamos, ali cansado, esgotado, não, só vou dormir quando eu terminar isso aqui. Mas se de repente você fizer isso logo na manhã seguinte, quando você acordar, ou digamos, está no meio do turno do trabalho, não, eu só vou pausar para tomar meu café na hora que eu só vou no banheiro na hora que eu terminar isso aqui. De repente, se você for ao banheiro e voltar, você vai terminar aquilo ali em 30 minutos, ou 2 horas, se você estiver cansado ou se você estiver precisando ir ao banheiro, Uhum. sabe? Esse é o Uhum. tipo de coisa, porque muitas vezes quando eu falo da importância das pausas,
É, as pessoas acho que me olham como uma extraterrestre e falam assim, mas como é que eu vou pausar se eu não tenho tempo? Então, muitas vezes tem o tempo, né? Só que Sim. você precisa otimizar e saber aproveitar melhor. É, tem algumas perguntas aqui. Eu acho que eu vou fazer logo essa, porque é importante que tem relação com o que a senhora está falando. E tem uma outra também que eu não esqueci, não, sobre as dores no período menstrual e qual é o tipo de tratamento mais adequado. Mas ela falou aqui sobre o ritual do sono, Sim, que a senhora eu falou um acho bem pouquinho, mas aí eu queria que a senhora descrevesse, é, para quem ainda não está familiarizado. legal. É bem importante Isso. nessa coisa de que a gente tem ido na contramão, né, da nossa natureza, dos nossos ciclos. Muitas vezes a gente precisa reensinar o nosso cérebro, né, que aquilo ali é hora de dormir. Então, o ritual, ter uma rotina de sono, muitas vezes melhora a qualidade e a quantidade de sono sem precisar de uso de medicamentos. Isso, Uhum. alguns pacientes trazem isso para mim. Então, algo que, como eu já falei, né? O ideal é você ter de 6 a 9 horas de sono por noite. Tendo em vista esse período de tempo, procure uma hora antes, marcar mais ou menos o mesmo horário para ir para a cama. Então, eu acho que é um horário interessante para mim. Obrigada, Cris. Eu acho que um horário interessante para mim é estar na cama às 10 horas. Então, uma hora Sim. antes disso, eu já vou evitar as telas. Então, evitar contato com todas as telas. No mínimo 30 minutos antes da hora que você espera estar na cama. Evita as telas. E aí tem uma série de coisinhas que ajudam a estimular o nosso centro de sono no cérebro. Uma delas é tomar um banho morno. Eu sei que tá calor, mas tem explicação Ah, demais. fisiológica. Então, tomar um banho um pouquinho morno durante uns 10 a 15 minutinhos. E aí, esse banho já tem a proposta de a gente ir desacelerando. Pode pingar uma gotinha de óleo essencial de lavanda no box na hora desse banho. E colocar para ouvir alguma música relaxante. Pode escolher alguma música que emita a frequência de 432 Hz, daquelas frequências de solfégio, que também estimula o nosso centro do sono lá. E aí toma aquele banho desacelerando, vai pra cama, pode pingar mais uma gotinha de óleo essencial de lavanda no travesseiro. E com isso, provavelmente sua noite já vai ser bem melhor. Mesmo que ela não seja melhor na primeira, na segunda, na terceira, aí é uma das coisas em que a chave é ter constância, procurar manter constância, né? A ideia é tentar manter realmente uma rotina. O corpo da gente gosta de rotina. E a gente vê isso muito no bebê, né? Como eu falei agora há pouco. E na idade adulta a gente maluquece tudo. Mas vamos tentar voltar um pouquinho e tentar manter as rotinas, porque a gente se beneficia muito de rotinas. O nosso corpo se beneficia, funciona de uma forma melhor. Com certeza. Aí, a senhora falando aí da rotina, aí tem um trecho aqui do livro, fala assim, o desafio é que, quando traçamos um objetivo, dificilmente listamos também como vamos chegar até ele. Não somos aquilo que fazemos às vezes. Somos aquilo que fazemos repetidamente. É isso aí, eu lembrei perfeito. Eu disse, e a senhora trouxe, tem pouco tempo, um post falando sobre isso, sobre o que é que. Qual era a dificuldade maior que as pessoas tinham em seguir em criar essa rotina, né? Sim, Porque a sim, mudança de hábito tem muita relação com isso. sim. A senhora quer responder logo a pergunta que foi feita sobre a questão das dores no período menstrual? Pode ser, você que manda aí. Pronto, bom, pronto, pode sim. Aí ela botou. Ai, Quando a obrigada. menstruação acontece, qual o melhor procedimento para aliviar as dores? Quando, desculpa, eu me empolguei aqui falando com a minha Não, amiga. tranquilo. Quando a menstruação Sim, acontece, qual o melhor procedimento para aliviar as dores? bom, aí tem uma série de possibilidades, né? Uma das coisas que eu acho muito interessantes e que vai de novo naquela coisa de ir nadar contra a corrente é que a gente tem muitas mulheres que têm uma coisa de que, tô menstruada, não vou fazer nada. Tô menstruada, não vou pra academia. Tô menstruada, não vou pro yoga. Tô menstruada, não vou. Só que, na verdade, fazer atividade física, se movimentar, mesmo que seja uma caminhada, ajuda o fluxo menstrual a acontecer de uma forma fluida, como deve Uhum, ser. Então, se movimentar é algo bom, manter o movimento quando você está menstruada. E
pode usar compressas mornas na região do baixo ventre, é interessante. Os próprios... Eu não sou anti-remédio, não, tá? Muita gente acha que a gente fala uma das práticas integrativas é anti-remédio. Não sou. Eu acho que quando você está com dor, qualquer coisa vale, desde que seja orientado por um profissional. Então, Sim. pode usar um antiespasmódico também, né? Não vou fazer prescrição aqui, porque não pode. Mas pode usar também um medicamento que reduz as cólicas. Mas Uhum. e aí eu acho bem importante usar essa pergunta, muito boa pergunta, para ressaltar que menstruações dolorosas não são normais, viu, minha gente? Às vezes a pessoa, desde que começou a menstruar, sente muita cólica, não consegue sair de casa. Às vezes não é porque não quer, né? Às vezes é porque não consegue sair de casa. Sim. Então, isso não é natural, gente. O ciclo menstrual, ele é para fazer parte da vida da mulher. Então, se a menstruação é algo que te atrapalha, que te incomoda, procura um médico. E na acupuntura a gente também tem ferramentas para ajudar. Uhum. Então, mas em casa, acho que tem muito isso, né? Manter as atividades, não ficar muito paradona, usar seu antiespasmódico, que o seu ginecologista uma vez já prescreveu, pode continuar usando. O chazinho também eu acho muito bem-vindo. Muitas vezes, cheguei, beijo dele. Muitas vezes, os quadros transtorno menstrual e reprodutivo em geral tem relação com o equilíbrio yin e yang, né? Aí já indo um pouquinho para a medicina chinesa, que é aquela coisa de equilibrar, entre outras coisas, né, do yin e yang, tem o frio e o quente. Então, em alguns casos, é bem aplicado o calor. Então, se você bota a bolsinha de água quente na barriga, se você toma um chazinho e sente que melhorou, é porque realmente seu corpo estava precisando daquilo ali. E aí pode colocar aquilo ali na sua rotina. Sim. Legal. Foi perguntado também sobre a questão da dor lombar. O que é que Sim, pode ser feito para aliviar? nas do lombar também vai nessa linha do calor. Então, aí eu acho interessante a gente diferenciar um pouquinho, quando é que eu boto gelo e quando é que eu boto quente. Em geral, a gente orienta colocar gelo em dores agudas. Então, uma dor de até Sim. 24, 48 horas é mais bem aplicado o gelo. A partir de 48 horas de dor, em geral, é a compressa quente, né, morna. Então, e aí tem que tomar cuidado para não se queimar, né, gente? Porque eu já vi gente com queimadura de primeiro grau na pele. E de Meu segundo Deus. grau também, inclusive. Já vi chegar gente com queimadura de segundo grau, com a bolinha rompida lá, porque botou compressa quente demais. Então, esquenta e enrola numa toalhinha e coloca. Não coloca quente demais. Sim. Então, para dor lombar, também gosto de orientar a usar o óleo essencial de hortelã, que a hortelã é bem aplicada para dores musculares. Usar local mesmo, só não pode expor ao sol. Então, em geral, por exemplo, colocar a bolsa de água quente na hora de dormir, depois que tirar a bolsa, passar um pouquinho do óleo essencial de hortelã é bacana. Aí, Cris disse que também já viu gente com queimadura por causa de bolsas de água quente. Então, para isso, que coisa, né? Meu Deus, o desespero da dor foi tão grande que colocou sem. Tem uma outra pergunta também, doutora. Coloquei o DIU Mirena, não tinha dor lombar e passei a ter. E estou no primeiro mês de DIU e ainda sangra. Isso pode acontecer, sim. O Mirena, como ele é um dispositivo medicado, né? Ele vai liberando o hormônio aos pouquinhos. É comum a Uhum. mulher ainda ter sangramento nos primeiros meses. Talvez ainda uns 2 ou 3 meses, e esse sangramento vai diminuindo. E aí a dor lombar ainda tem muito a ver com o próprio processo menstrual, né? Então, é bem comum ter dor lombar no período menstrual, porque é uma inervação que está ali na mesma região da inervação pélvica. Então, por isso que muitas mulheres até brincam assim, não, eu sei que minha menstruação vai descer porque eu estou sentindo dor nas costas hoje. Então, É, ou tem nos essa quartos, né? relação. Minha avó dizia nos quartos. Tô com a dor nos quartos, isso aí. É, que é bem parecido. Doutora Viva, quando a senhora fala essa questão, né, pensando nessas mulheres que recorrem aos consultórios com essas dores, né, vários tipos de dores e queixas, a questão do sono, e aí a gente falou do sono e fizemos a relação com a sobrecarga de coisas. Sim. E aí, consequentemente, essa sobrecarga de coisas, tipo, por exemplo, eu tenho que dar conta de tudo, a todo custo, de qualquer forma. A gente tem visto muitos casos de ansiedade, né?
Muitos. E eu estava olhando, esses dias eu estava assistindo um podcast com Ana Beatriz Barbosa, e aí ela falou, né, de um estudo que, segundo a CNN, em 2020, mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade, sendo que 31,6% são mulheres e 21,6% são homens. Então, o transtorno de ansiedade é acometido com a maior parte pelas mulheres. E como é que é a medicina na parte da acupuntura, né? O que é que pode fazer para minimizar esses danos? Pode ser feito um tratamento sem a medicação mesmo, no caso de ser transtorno mesmo. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho a diferença que é comum hoje em dia a gente falar assim, eu sou ansiosa, Sim. né? É diferente de uma pessoa ter ansiedade de fazer determinadas coisas e ter o transtorno de ansiedade mesmo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre E isso. aí vou até, ótima pergunta. Eu vou até aproveitar para abordar um pouquinho a outra das nossas perguntinhas aqui do roteiro, que Perfeito. era sobre as emoções, né? E como as emoções influenciam na nossa saúde. Sim. Então, assim como a ansiedade, todas as emoções, elas têm um bom lugar, né, na nossa vida, no funcionamento do nosso organismo. A gente naturalmente sente medo, raiva, né, alegria. E o problema está em quando essa emoção ela começa a prejudicar a vida, né? Começa a atrapalhar. Então, eu tô tão ansiosa que eu não consigo dormir muito bem. Eu tô com tanto Sim. medo que eu não consigo mais dirigir, né? Eu tô com tanta raiva que eu não consigo me concentrar aqui no trabalho que eu preciso fazer. Ou então eu tô com raiva o tempo todo. Eu tô gritando com meu filho por nada. Eu tô brigando com meu marido por nada. Então, esses são os sinais de alerta. Então, né, todas as emoções são naturais a gente sentir. A ansiedade faz parte da. Porque, por exemplo, eu fiquei ansiosa porque a gente ia fazer essa live, mas uma ansiedade que me moveu a ficar atenta ao horário, estar pronta né, no momento oportuno, Sim. convidar as pessoas, falar com um e com o outro, falar, vou participar da live, se você quiser dar uma olhadinha com os pacientes e tudo mais. Então, essa é uma ansiedade natural, é uma ansiedade que te move, que faz parte né, da nossa vida. Sim. Assim como medo, raiva. E aí a gente fica atenta a quando é que isso começa a prejudicar, a atrapalhar o nosso funcionamento. E aí tem lugar tratamento. Sabe que foi por isso que da clínica de acupuntura eu resolvi fazer especialização em psiquiatria, né? Porque na acupuntura, principalmente depois da pandemia, começou a aparecer cada vez mais pessoas Sim. com queixas relacionadas à ansiedade, sono, depressão, e alguns diagnósticos algumas pessoas já diagnosticadas na psiquiatria, mas que começaram a ver a acupuntura como um complementar, né, do tratamento. Uhum. E é bem por aí mesmo. A acupuntura, ela vem como complementar da maioria dos tratamentos. Eu brinco que com a acupuntura a gente trata de uma encravada esquizofrenia, passando por todos os transtornos possíveis, né? E com a agulhinha que basicamente não tem efeitos colaterais. Então, dá pra gente tratar tudo com acupuntura. Mas aí, e eu que já gostava da psiquiatria desde a minha formação, falei, acho que agora tá na hora, porque eu queria ter essa segurança de virar para o meu paciente que foi para acupuntura com um quadro depressivo ou de uma ansiedade, né, muito atrapalhando muito a vida, e dizer para ele, Sim. olha, vamos fazer 2 ou 3 sessões de acupuntura e observar o efeito que tem em você, ou de dizer, olha, você está precisando de um medicamento. Então, tem essa e essa opção, esses possíveis efeitos colaterais. Tem dia para começar e a gente espera que também tenha dia para acabar. Muita gente tem receio de tomar medicamento psiquiátrico, né? E muita gente busca o Uhum. psiquiatra e não consegue vincular. Então, achei que esse caminho assim acabou me levando da acupuntura para a psiquiatria dessa forma, assim, pacientes com quem eu já tinha um vínculo e eu queria poder cuidar melhor e me sentir mais segura nessa condução. Porque tem pessoas que sim, com as sessões de acupuntura, conseguem ajustar o sono, melhor o sono, conseguem desacelerar. Tem um dos principais retornos que a gente tem da acupuntura é justamente isso. Melhorou muito minha qualidade de sono,
Estou me sentindo menos ansioso. Muita gente que busca acupuntura para estudar melhor. Então, até quando eu falei que cada vez mais Sim. adolescentes têm buscado, né? Muitos adolescentes ali do terceiro ano, é, como tinha uma clínica que eu atendia também, que é perto, né, de colégio de terceiro ano, cursinho e tal, muita gente acaba indo para melhorar a concentração, ter melhor rendimento nos estudos, o pessoal que está estudando para OAB, para concurso, muita gente mesmo tem Ah, aparecido na que clínica. ótimo. Eu não sabia para isso. Sim, também ajuda a melhorar a concentração, libido. Libido também é uma coisa que muita gente não sabe, mas que Sim, também ajuda. sim, sim. A Lorena É, está perguntando, é, Vivian, você aborda a respiração ao lidar com pacientes de ansiedade? Sim. aborda. Abordo, né, Clarinha? É bem legal você perguntar isso. Beijo, Lori. Muito bom perguntar isso. Agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho também, porque acho que uma das coisas que eu procuro trazer muito para o atendimento é trazer coisas práticas, porque eu sei que quando eu der determinada orientação, a pessoa vai dizer, mas eu não tenho tempo, mais isso aqui, mais nananã. Então, Sim. uma coisa muito prática, vamos respirar? Então, se você está acelerado e tá ali, começa, principalmente, inclusive é prescrição psiquiátrica também, né? Começo de crise de Uhum. ansiedade, tá ali percebendo que tá chegando uma crise de pânico, faz uma respiração consciente. E aí tem várias formas, mas uma das que eu costumo orientar, que é bem simples, é de procurar fazer 3 ciclos respiratórios, lentos e profundos. Então, puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, sem pressa. Então, puxo o ar pelo nariz, até encher totalmente os pulmões, soltar o ar pela boca até esvaziar totalmente os pulmões e repetir 2 a 3 vezes. É, esse ato de você respirar de forma consciente leva para o seu cérebro a informação de que não tem nenhum leão olhando para você querendo te comer. Porque, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho isso, que é a questão da nossa resposta ao estresse agudo, né? A gente tem, não sei quem vai lembrar aí das aulas de biologia da escola, que a gente tem a resposta ao estresse agudo, que ativa o sistema simpático, e aquela resposta de luta ou fuga, que é também fisiológica, né? Mas o que acontece no nosso dia a dia hoje é que essa resposta de luta ou fuga está constantemente acionada. A gente está o tempo todo sendo bombardeado por fatores estressores. E isso é Uhum. inflamatório. Isso traz adoecimento. Então, a gente busca, e quando eu trago a respiração, é muito nesse sentido de trazer para a nossa rotina o que aciona o outro lado da balança, que é a resposta de relaxamento. Beijo, Su! A resposta de relaxamento que pode ser acionada, inclusive, pela respiração, que é Uhum. justamente isso. Por isso que eu falei, a respirar de forma consciente, lentamente, é uma forma de você lembrar para o seu cérebro, falar, olha, não tem nenhum leão olhando para mim querendo me comer. Pode desacelerar meu coração, pode fazer fluir direitinho aqui o sangue no meu intestino, porque tá tudo bem. Então, Uhum. a respiração, e aí vou aproveitar para falar outras coisas que podem acionar a resposta de relaxamento, pode ser? Claro, com certeza. Além da respiração, e aí já tem vários estudos científicos mostrando que também o yoga aciona respostas de relaxamento. As práticas de atividade física em geral acionam a resposta de relaxamento, ajudam a equilibrar a resposta de estresse. E mas acho que para não né, expandir muito, eu acho que é legal a gente focar assim, o que é muito prático? Respirar. E aí, quando a gente observa a respiração do bebê, por exemplo, o bebê tem aquela respiração abdominal, né? A gente nasce Sim. fazendo respiração abdominal. E aí, ao longo da vida, a gente acaba deturpando isso. E aí, se você for se observar, você vai perceber que você respira num padrão torácico. Aí vem um desafio de tentar reaprender a respirar no padrão abdominal, que é um padrão ansiolítico, né? É um padrão que ajuda a gente a quebrar o ciclo da ansiedade. Sim. É um Nossa, falei desafio, demais, porque se a né? gente. Não, tá ótimo, tá ótimo. É um desafio, né, doutora? Porque assim, a maioria das pessoas, se a gente for observar, a gente só mexe a caixa aqui, essa parte do peito. A nossa Exatamente. barriga quase que não mexe, né? Exatamente.
É. E quando Lorena perguntou, a primeira coisa que ela faz quando a gente chega lá, primeiro que ela tem essa voz doce, né? A gente já fica mais. Quando a gente chega agitada, agoniada, a gente já dá uma relaxada. Ela pede para fazer essa respiração e para a gente pensar, que é uma coisa legal também, porque eu acho que tudo faz parte. Sim. Eu sou uma pessoa muito isso, sabe? Tudo faz parte. Se você está ali, você tem que se conectar por inteiro. Então, você está tentando se conectar pela respiração, pelo pensamento de você se transportar para outro lugar, né? Uma praia, um lugar de botar o pé na terra, A sei lá. Então, mentalização, né? É uma outra exatamente. forma de acionar a resposta de relaxamento, é essa mentalização. Então, você procurar se transportar para um lugar na natureza onde você se sinta bem, que você se sinta confortável. E aí tem não sei se você já reparou, Proclara, mas assim, eu nunca Hum, digo para onde você deve se transportar, né? Porque sim, às vezes sim. eu posso dizer para você, imagine que você está numa praia e a pessoa na infância passou por um trauma de afogamento e para ela praia é terrível. Sim. Então, Deixa à vontade para cada então, um escolher esse lugar. essa proposta de muitas vezes parece que as coisas que a gente traz no atendimento são coisas muito naturais, né? Muito intuitivas, mas não, né? Tudo isso eu passei por treinamentos para chegar a esse formato de um jeito que seja mais relaxante para quem está ali junto Uhum. comigo, sabe? É E legal é muito. você lembrar dessa mentalização, é muito Claro, potente eu não vou também. esquecer, nunca esqueço. Uma fala aqui, uma escrita que eu penso que é bem importante, eu também comungo com o mesmo pensamento. Essa visão de medicina integrativa é o caminho. E a gente tem visto aí que é o caminho mesmo. Que a gente não está falando, como a doutora Vivian falou, tem situações que de fato a gente vai precisar usar a medicação, não tem jeito, né? A gente precisa, mas tem que ser uma aliança são dois aliados, né? Isso. E aí, essa visão da medicina a caminho, e na psiquiatria, então, meu Deus, perfeito. Porque existia muito um preconceito de que a psiquiatria era algo muito distante da psicologia, das terapias, né? De todas essas práticas. Algo muito duro, Mas quando tem né? essa união. Isso, exatamente. Mas eu penso que tem mudado. Ai, doutora Úrsula está aqui. Ô, doutora, Ela falou são que lindas. meu amor, que saudade, que É uma saudade. turminha boa. É, Catita, beijo. Verônica também, beijo. tem outra pergunta aqui, deixa eu só voltar aqui. Doutora Vivian, eu respiro pela boca e está saindo um muco do meu nariz. E está saindo um muco do meu nariz, saindo sangue. O que seria? Então, aí Que é pode importante ser. avaliar um pouquinho melhor essa coisa de estar saindo sangue. Aí a gente sempre vai do raciocínio do mais simples para o mais complexo, né? O mais Sim. simples pode ser realmente um ressecamento da mucosa, porque o sistema não está funcionando da forma como ele deveria, então não deve estar lubrificando como deveria lubrificar, porque o ar não está passando por ali. E aí acontece que o ressecamento das mucosas e no nosso nariz a gente tem alguns vasinhos muito finos, delicados. Uhum. Então, às vezes, quando a gente vai suar ou quando a gente coça, pode acabar rompendo alguns desses vasinhos. Mas é importante fazer uma avaliação médica, assim, viu? Sempre que tem qualquer tipo de sangramento no corpo, o menstrual a gente já conhece, né? Mas quando ele está disfuncional, como eu Sim. falei, também é bom buscar o médico. Mas é bom avaliar, Mari, direitinho isso daí. A gente pode conversar melhor depois. Cíntia, oi Cíntia, prazer, que bom que você está aqui. Cíntia falou o seguinte: aprendi a respirar de forma harmônica e isso me proporcionou mais equilíbrio contra a ansiedade. Manda um beijo Que pra gente. É ótimo. verdade, né? Como a gente Maravilha. é, ajuda bastante. Outra coisa também que eu já tinha olhado, e a doutora Vivian também tem muito mais conhecimento em relação aos óleos essenciais, que eles também, em paralelo, né, junto com a proposta da acupuntura, eles também ajudam muito a questão do cheiro, que aí você está mexendo com vários sentidos, e aí você vai dar um comando para o seu cérebro, né? Eu estou aprendendo, eu estou fazendo a lição de casa. Você vai dar
Você dá comando pro seu cérebro de que tá tudo bem, o ambiente ali tá seguro, tá tranquilo, e aí ajuda também E a dar essa os sensação de aromas têm relaxamento. diferentes propostas também, né? Alguns têm uma ação bem direta, por exemplo, o Eucalyptus globulus, ele tem realmente uma função de melhorar a respiração. Outros acionam uma sensação mais subjetiva, por exemplo, os cítricos trazem uma sensação mais de alegria. Já tem alguns que Uhum. melhoram a concentração, como o alecrim, por exemplo, que eu sugiro quando a pessoa está precisando se concentrar. E aí tem gente que usa, não, eu tô usando o alecrim na hora de dormir. Eu falo, não, Não pode. na hora de dormir não. Mas é um mundo também que vale a pena utilizar, assim. Aí eu gosto de ir juntando tudo. Perfeito, perfeito, perfeito. Aromaterapia é tudo, verdade, Já verdade. aprendi algumas coisas com essa mocinha aí, viu? Doutora Deisa também. Já aprendi muita coisa de Ah, aromaterapia com ela. que maravilha. Depois eu vou olhar o Beijo, perfil. Cis. Beijo. É, é isso. Tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente até já falou um pouquinho sobre isso. A senhora já falou. Como as sessões de acupuntura podem ajudar no tratamento das doenças, né? Sim. Eu posso Acaba fazer que um a gente, resuminho, né? pois não, O que eu fui falando, claro, mas aí para organizar um pouquinho a ideia. sim. Quando a gente usa água. E aí tem a explicação do ponto de vista científico, né? E tem a explicação do ponto Uhum. de vista oriental. Qual que você quer, Proclaro? Ah, fique à vontade, faça o que Boa, acho que dá é para com resumir as você. duas. Do ponto de vista da medicina oriental, né, da medicina tradicional chinesa, a gente usa as agulhas em determinados pontos para fazer com que flua melhor os nossos fluidos, né? O Sim, nosso sangue e o Qi, a energia vital. Então, nosso grande objetivo com a acupuntura é fazer com que a nossa energia vital flua de forma harmônica no nosso organismo como um todo, trazendo ele para funcionar como a natureza fez para que funcione, né? E aí, para isso entrar de fato no Ocidente, tem que ter tem que ser baseado em evidências científicas, né? E aí as pessoas foram aprendendo cada vez mais como é que isso funciona. E o que a gente sabe é que quando a agulha, quando tem o estímulo do agulhamento, isso é captado pelos nossos neurotransmissores, né? E gera uma informação que vai para o cérebro, como você já aprendeu. Gera uma informação que vai até o nosso cérebro, aciona algumas casinhas ali e faz com que sejam produzidos neurotransmissores e hormônios, citocinas, que trazem analgesia, que têm um papel anti-inflamatório, que trazem prazer, né? Tanto que o relaxamento, as principais coisas que a gente vê acontecer no final da sessão é relaxamento, né? demais. Analgesia. E à É, medida que é bem individual, né? Uma sessão, o efeito de uma primeira sessão em cada indivíduo é muito individual. Tem gente que já sente muito efeito numa primeira sessão, mas o efeito ele é cumulativo. Quanto mais vezes você vai fazendo as sessões, mais você vai observando esse resultado. Seja no sono, na ansiedade, na dor, inclusive em ganho funcional então, por exemplo, distúrbios como dedo em gatilho, né, que acontece na artrose, síndrome do túnel do carpo. Então, os diversos tipos de processo de adoecimento a gente trabalha com a acupuntura. Alguns têm efeito mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas sempre a gente observa. Beijo, mãe Marilene! doutora, já está quase terminando. Nossa, eu nem Oh, acredito, mas calma, 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 que ainda tem coisa. A senhora falou bastante coisa. Eu queria que explicasse, assim, para quem está vendo aqui, quem não tem esse conhecimento sobre acupuntura, nunca teve essa experiência. Então, por exemplo, eu queria que a senhora falasse o beabá. Eu chego lá pela primeira vez no consultório, e como é que é feito o trabalho, até a gente chegar na sessão de utilizar as agulhas para começar o tratamento. sim. Então, você chega no primeiro momento e aí vai para a consulta, né? A gente se encontra no consultório, eu vou perguntar o que te traz até aqui, vou pedir para você me contar um pouquinho da sua história para eu entender quem é Clara na fila do pão. E aí, Sim, sim, não, sim. eu sou assim assada, eu moro com tal pessoa, não tenho filhos, eu tenho
pet, não tenho pet, moro com minha mãe, tenho pai, nananã, sofri tais coisas na minha vida. E aí a gente faz aquela história, né? Tanto entendendo Uhum. quem é você, o que que traz você ali, se é uma dor, quais são as características da dor, se é uma questão menstrual, como é que tá essa menstruação, a vida toda foi assim, não foi? É sono, mas sua dificuldade de sono é para começar, ou é acorda cedo demais, ou dorme, mas fica acordando toda hora. Então, passa por esse primeiro momento da consulta em si, uma consulta médica comum, que aí pode ter encaminhamentos ou não. Pode ser que eu fale, olha, a gente vai te ajudar com a acupuntura, mas você precisa consultar um ortopedista. Uhum. Você precisa ir no endócrino, né? Mas vai e volte, porque a gente vai manter, em geral a gente vai mantendo, né? Uma sessão, pelo menos uma sessão uma vez por semana. Mas tem gente que vai 2, 3 vezes por semana, quando o quadro está mais agudo, e depois vai Sim. espaçando. Então, depois da consulta, orientações, solicitações, se for o caso, aí a gente vai para uma salinha onde a pessoa vai se deitar lá confortavelmente e aí coloca as agulhinhas. Em geral, vai ter a agulhinha de um lado, do outro, em cima e embaixo, que é para Uhum. equilibrar, né? Então, Sim. e aí coloca as agulhinhas. Dói, Proclara, as agulhinhas? Não. Podem ir, sem ter medo, gente. Pode ir, não dói. São só pontos específicos, né, doutora? Que a doutora Bia fala. Essa aqui Algumas, respira um pouquinho, tem algumas mas são agulhas que coisinhas, você não vai nem sentir. Outras você não vai sente sentir uma nada. picadinha, outras você vai sentir uma picadinha de formiga. Exatamente, Uma ou outra pode exatamente. dar uma sensação pontual de choque ou de latejar. Mas se no final alguma delas ficar incomodando, não tá certo. Me avisa, que aí a gente vai Sim, ajustar, sim. tirar, mudar de lugar. Então não vai ficar sentindo dor de agulhinha, não. Porque Não, são 20 de minutos que você vai forma ficar nenhuma. lá relaxando. E aí é quando normalmente eu dou os comandos, né? Eu faço 3 respirações lentas e profundas. Procure se transportar para um cantinho da natureza que você gosta, que traga a sensação de paz e bem-estar. E aí vou chamando cada sentido, né? Pra... Sente o cheirinho de lá, Sim. escuta o barulhinho de lá, a sensação que vem na pele. E aí você fica 20 minutinhos lá relaxando. Durante esses 20 minutos também é possível colocar o eletroestímulo, que é a gente Uhum. escolhe 4 das agulhinhas que estão ali para associar um estímulo elétrico, que vai dar a sensaçãozinha de formigamento, como o TENS da fisioterapia. Quem já fez fisioterapia, o TENS. A frequência de onda, o estímulo elétrico é diferente, mas a sensação é bem parecida, que é o do formigamentozinho. Uhum. E é você que dosa, né? Não, formigou, Sim. pronto, tá bom assim? Não, pode aumentar. Não, diminui, por favor. Não, quero não, tira. A gente tira. Sim. E também é comum a gente associar as ventosas, que são aqueles copinhos acrílicos que formam um vácuo, que ficaram bem conhecidas na época do Michael Phelps, né? Que apareceu nas Olimpíadas com as marquinhas roxas assim Sim. nas costas. Sim. Então, aquilo ali também tem gente que é viciado naquilo ali. Tem gente que vai toda semana Nossa. botar ventosa. E também tem a moxa, que é uma forma da gente aplicar calor. Ela parece um charutinho de erva ou de carvão, depende da apresentação. E a gente acende e aproxima de alguns pontos, não bota direto na pele, nunca. É só aproxima para a pessoa ter a sensaçãozinha de calor. Porque aí, como eu falei, dentro da ideia da medicina tradicional chinesa, tem alguns processos de adoecimento que demandam calor, né? A gente precisa de calor para o nosso corpo funcionar. Então, às vezes, tem processos que fazem com que o nosso corpo esfrie, digamos assim. Isso muitas vezes não é Uhum. notado, né? Se você bota um termômetro. Mas um profissional acupunturista que te avalia, ele vai perceber se você está precisando ou não de calor. Então, tem a moxa também, que é muito bem aplicada, né, nesses casos. Geralmente dá uma sensação boa, porque quem normalmente está com processo de adoecimento por frio, quando você aplica o calorzinho ali, a pessoa tem aquela sensação assim de, nossa, que quentinho bom. E aí Delícia. é bem legal. É isso, maravilhoso para doenças autoimunes, porque a doença autoimune é um desses quadros, né, que acaba trazendo, de certa forma, um esfriamento para o corpo, né, como se tivesse uma queda de energia, como se a energia não estivesse funcionando muito bem daquele organismo. Então, tem algumas dicas, assim, que Uhum. fazem a gente pensar que aquela pessoa vai se beneficiar do calor. É isso, né? O cansaço, ou tá todo mundo com calor e ela não tá com tanto calor assim, ou tá sentindo frio em momentos que normalmente não sentia antes, e por aí vai. Sim. Acho que eu falei de tudo, né? E aí tem aroma, porque tem alguns lugares onde eu atendo que eu não consigo fazer, por exemplo, cromoterapia e aromaterapia rotineiramente, né? No consultório eu Uhum. consigo fazer mais. Aí no consultório eu faço
consigo aplicar todas as minhas bruxarias. Sim. Mas nem sempre na clínica eu consigo. E aí, normalmente, eu coloco também aroma e uma luzinha específica também no ambiente. Sim. Que faz toda a diferença, né? É Sim. muito, muito gostoso, muito mesmo. Então, na última pergunta era para pensar da senhora falar explicadinho, mas eu acho que já ficou bem, bem didático, É. muito didático mesmo. Se alguém quiser E perguntar, se alguém quiser perguntar alguma coisa antes da gente finalizar, e só para reiterar, falando para vocês, quando a doutora fala sobre esses pontos, né, que ela vai colocando, tudo tem um motivo específico, não é isso, doutora Vivian? Então, sim. assim, por exemplo, a depender da demanda, ela vai colocar em determinado ponto, e depois vai fazer um. Ah, Ah, foi isso. Ô, doutora, a gente lembrou não falou lá. da Ó, minha orelha aqui. Foi terapia. ela que colocou sábado. Como é que a gente não fala disso? Já ia Menina, passando. ainda bem que Deisa lembrou. É a É, auriculoterapia, porque a gente também tem um mapinha na orelha de pontos que a gente pode explorar. E aí, em geral, pode usar agulha também, mas é mais usual, é mais comum a gente usar sementinhas com esparadrapo. Gruda a sementinha com esparadrapo nos pontos que a gente quer estimular. E é uma forma também da pessoa dar continuidade ao tratamento em casa. Fica ali aquele estímulo e quando você quer reforçar o estímulo, dá uma apertadinha e deixa aí caindo por si só. perfeito. Então, esse estímulo, só para quem ainda não conhece, esse estímulo que ela vai emitindo, essas sementinhas, ela vai emitindo ao longo, na proporção que eu vou massageando, né, os pontos, Isso. proporciona o mesmo efeito, vamos dizer, daquele momento da gente estar fazendo um agulhamento, correto? É um complemento, né? É um efeito somativo. Então, às vezes, por exemplo, você deitou de frente e eu queria trabalhar um determinado ponto que é nas costas. Aí eu vou e uso esse ponto na orelha. Ou vice-versa, Entendi. né? Você tem um problema de intestino, mas hoje você está com mais dor na lombar. E aí a gente opta por você deitar de barriga para baixo para trabalhar melhor a lombar. Mas aí tem pontos também em mão e pé que respondem Sim, ao intestino. Mas aí eu vou lá também e coloco na orelha um pontinho na região do intestino. Então, na verdade, é um somatório, né? Eu costumo brincar assim, que quando a batalha é difícil, a gente recruta todas as forças armadas. Então, então a gente recruta. E isso serve para o tratamento multiprofissional também, né? Principalmente pensando nos transtornos psiquiátricos, nas doenças autoimunes. Então, a gente sim, recruta o reumatologista, o acupunturista, o ortopedista, o psicólogo, e vai todo mundo junto. E aí, com nos procedimentos também, a certeza. gente faz agulha, eletro, ventosa, moxa, aurículo. E tudo que for para a pessoa sair dali se sentindo melhor. Para ter o melhor resultado, né? E é possível ver Sim. que isso melhora muito. Lucy falou aqui, estou usando para melhorar a enxaqueca. Continue, porque eu sou a prova viva, que eu me tratei, me curei, eu não tenho mais crise de enxaqueca. Olha que E foi com maravilha. a acupuntura. Um beijo, Foi Zé. utilizando a acupuntura. Então, pode continuar, que é super válida, Que né? bom, a gente tem resposta Era maravilhosa isso, para enxaqueca. doutora. Perfeito, perfeito. Oh, Foi incrível o nosso bate-papo, eu amei. Eu tinha certeza que gostei seria muito. perfeito. Que a senhora, além de ser super competente, é de uma energia maravilhosa. Ah, E fala de uma forma tão tranquila que deixa a gente mais leve. Eu tô aqui, ó, ai, com vontade agora de tomar, fazer um convite para todo mundo, né? Quem ainda não comeu, comer. Depois de comer, tomar aquele banho, um pouquinho morno. A gente sabe que tá muito quente, mas assim, um pouquinho. Já, e quem tiver óleo essencial de lavanda, já coloca, né, doutora? pinga a gotinha lá. Já ficou a gotinha. E aí, pronto para ser uma noite tranquila. E quem tiver alguma dúvida e quiser, eu vou compartilhar a live com a doutora Ótimo. Vivian, vou colocar ela como colaboradora. E aí, quem for do meu perfil, vai lá olhar o perfil dela. E quem quiser, onde ela faz, onde ela atende, quais são os locais, os horários, só mandar mensagem para ela, que aí ela fala com vocês. Sejam Muito, bem-vindos. muito obrigada. Muito grata a todos. Obrigada, Proclara. Um beijão. Boa noite, pessoal. Bom descanso para todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau, doutora. Tchau, tchau. Beijo.